ler a 1 Samuel capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. Vamos ler até o 4. Eu vou tentar explicar bem simplesinho, bem facinho, porque a gente tem senhoras aqui na igreja, a gente tem um grupo bem diverso aqui. Capítulo 10. Amém? Diz assim a palavra: Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Saul apareceu aqui nessa história por acaso. As jumentas do pai dele se perderam, capítulo 9. E ele então está 2, 3 dias procurando as jumentas do pai. E nesse caminho, o profeta está procurando ele, sabe que ele vai até aquele lugar. E o pai de Saul já está preocupado, porque faz 2, 3 dias que ele não aparece, está atrás das jumentas. E o profeta aqui, além de falar que Deus estava separando ele para ser um líder, aproveitou, abriu um parênteses e falou: e não se preocupa não, porque as jumentas do seu pai já foram encontradas. Porque ele é um profeta, amém? Então olha aqui, o 2 de novo. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentaram, ou lhe cumprimentarão, e lhes oferecerão 2 pães que você deve aceitar, né? Porque o Saul aqui também estava com fome, né? Estava dias procurando a jumenta do pai, as jumentas do pai. Amém. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. E eu queria que nessa oração você pedisse para Deus agora: fala ao meu coração, Deus. Sabe, Deus, qual é a mensagem, o recado que o Senhor tem para a minha vida como cristão? Em nome de Jesus, Pai. Deus, às vezes eu olho para dentro de mim e vejo um pouco de Saul, Senhor. Em alguns momentos eu olho para dentro de mim e também vejo um pouco de Davi. E eu peço nessa noite que o nosso coração possa alimentar o Davi que existe dentro do nosso coração, e não o Saul. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, amém. O tema da pregação, a Agatha fica esperando esse grande momento. Ela fica: o tema, quer saber qual que é o tema, porque ela anota, né, o que vai ser pregado, como também outros anotam. O tema da nossa pregação é o seguinte: você é carnal ou espiritual? Então, através dessa pregação, eu queria que a gente tirasse aqui um raio-x. Quem já fraturou alguma parte do corpo sabe o que é um raio-x, né? Nós vamos, através dessa mensagem, fazer um raio-x da nossa alma. Aqui nessa noite ninguém vai apontar para o outro.
Eu já fui muito em igreja que a mulher fica dando os cutucão no marido, tipo assim, né? Isso aqui é para você. Aí chega a vez quando o pastor fala alguma coisa que é para o marido, a mulher dá um cutucão dizendo, isso aqui é para você, e fica um cutucando o outro, né? Lembra disso, amor? A gente viveu isso, a minha vida toda eu vi isso. Não, hoje você não vai ser o crente pá, você vai ser o crente inchada. Sabe qual é a diferença do crente pá e do crente inchada? O crente pá é aquele que sempre joga o outro, né? O inchada não, é aquele que puxa para ele, dizendo, é para mim essa palavra. Então você vai fazer, cada um de nós aqui vai fazer esse exercício de você dizer o que Deus quer que eu mude, o que eu preciso melhorar como cristão. Amém? Então vamos lá. Deixa eu colocar você agora no texto. Vamos viajar 3.000 anos atrás. Vamos para esse texto. O povo de Israel tinha pedido para Deus um rei, porque as outras nações tinham os seus reis. E com isso, né, nós vimos o quê? Que Israel não queria que Deus fosse o rei deles. Eles queriam um rei, né, que fosse visível, que eles pudessem ver, humano, e não Deus. Isso deixou o coração de Deus bastante triste, porque eles estavam trocando, na verdade, a liderança espiritual, a direção de Deus, porque Deus levantava juízes, Deus levantava profetas para dar direção para as pessoas, e eles queriam, na verdade, um líder que fosse segundo o coração deles. O Samuel, aqui nós vimos domingo passado, ele chorou, ele ficou triste, e Deus fala assim, não Samuel, não fica triste não, porque não é você que eles estão rejeitando, não é a mim. Eles estão, na verdade, me colocando de lado. Na verdade, esse povo é um povo que tem um coração duro. Não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim. E finalmente Deus atendeu o desejo do coração daquele povo e deu para eles um rei segundo a cobiça, segundo a carnalidade, segundo os desejos mais vios do coração daquele povo. Deus respondeu uma oração, mesmo sendo contrária à vontade dele. Como foi falado aqui, a vontade de Deus é boa. Nesse momento eles não quiseram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles pediram a sua própria vontade. E aqui eu já começo fazendo uma aplicação dessa pregação já na introdução. Deus às vezes pode atender a sua vontade. Cuidado. Cuidado o que você pede. Porque quando Deus sabe que a gente não quer fazer a vontade dele, a gente fica insistindo. Aí Deus pega, tá bom, então eu vou dar o que você quer, mesmo não sendo a vontade de Deus. Por que cuidado? Porque vem as consequências. Eu vou te dar porque você insistiu, mas não é a minha vontade para a tua vida. Aqui é um exemplo disso. Deus tem um rei para Israel, mas não é esse Saul aqui. Deus já tem preparado um homem segundo o seu coração, que fará toda a vontade de Deus. Quem que é esse rei que vai ser segundo o coração de Deus? Davi. Se você estudar um pouco a Bíblia, como a gente sempre faz discipulado, se você é um cristão que tem o costume de estudar a Bíblia, você vai perceber que na Bíblia, toda a história do Saul, né, que se você conhece, nós vamos pregar os altos e baixos, né, o começo da vida de Saul até a derrota de Saul, até a morte de Saul. A gente vai passar por Davi, Golias, nós vamos passar o livro de Samuel, 1 Samuel, vai passar por todos esses momentos. Mas olha que interessante, o Saul ficou marcado na Bíblia não só como uma pessoa,
um indivíduo, mas ele ficou marcado como um princípio, como um simbolismo. Eu já vou falar qual simbolismo é esse. Por exemplo, quando você pensa em Jó, todo mundo sabe a história do Jó aqui, né, que perdeu tudo. Quando você pensa em Jó, qual qualidade do caráter você pensa na hora? Não. Quando você fala assim, o fulano tem o que de Jó? Paciência de Jó. Então Jó não é só uma pessoa, mas a vida dele fala de uma coisa que é maior do que a vida dele, que é a paciência de Jó. Nossa, precisa ter uma paciência de Jó, não é isso que a gente fala? Sim. Quando você pensa num ser chifrudo, você lembra de quê? Tem 2 chifrão. Do capeta, do diabo, não é? Então é um símbolo que você já faz você lembrar de alguma coisa. Quando você pensa na cruz, você lembra de quê? De Jesus. Quando você pensa num peixe grande, você lembra de quem? De Jonas. O Jonas não é o irmão Jonas, é o... Agora eu vou dar para vocês, quando vocês pensarem em Saul. Saul é uma figura de quê, pastor? Saul é uma figura de um líder guiado pelo seu próprio coração, pela carnalidade. É um cara sem noção das coisas espirituais. É o cara que é um líder carnal, um líder sem visão espiritual. É aquela pessoa que está todo mundo correndo e vê todo mundo. Já viu essas pegadinhas que está todo mundo correndo assim? Numa viela, todo mundo correndo, aí o cara olha para trás, vê todo mundo correndo, aí ele começa a correr também. Ele não sabe por quê. Todo mundo correu e falou, deve ter acontecido alguma coisa, mas não sabe por quê. É o cara que está na janelinha, sabe? Esse aqui é o Saul. O cara está atrás do quê? Buscando o quê? Se você pegar o capítulo 9, está atrás do quê? Da jumenta. Ele saiu para buscar a jumenta. Voltou rei de Israel. Como é que vai sair, amor? O cara sai para buscar a jumenta, volta ungido rei de Israel, meus. Isso aqui é a coisa mais louca que eu já vi na Bíblia. É o cara que está aqui passando, a noiva está aqui no altar, o cara está passando na rua aqui para entregar a pizza e fala, vem aqui, casa com ela aqui. É mais ou menos isso, sabe? O primeiro que passa aqui, o carteiro, vem cá. É tipo isso que está acontecendo. Ou eu que estou lendo a Bíblia errado. O capítulo 9 não está atrás das jumentas do seu pai? É claro que Deus sabia que ele ia estar lá, né? Mas é o cara que não era a vontade de Deus para Israel. E nós vamos aqui nessa noite fazer um contraste entre o carnal versus o espiritual, o terreno versus do céu. Na igreja tem pessoas que andam pelo que vem e há pessoas que andam pela fé. Na igreja tem pessoas que são dirigidas pela emoção e tem pessoas que são dirigidas pelo Espírito. Quem você quer ser nessa noite? O Saul ou uma pessoa espiritual? Então nós vamos fazer esse contraste. Em primeiro lugar, vamos ser bastante prático. Se você ler a história do Saul, você está com a sua Bíblia aberta aí?
Lê o capítulo 9 comigo, volta um pouquinho, o versículo 2. O que fala desse cara aqui? Eu vou pedir para a Agatha deixar aberto aí, 2 Coríntios 10:10. Os irmãos acharam o 1 Samuel 9:2? Olha o que fala aqui do Saul, gente. Seu filho Saul era jovem, mas, como é que está a sua Bíblia? A minha está atraente, belo, atraente, de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Igual eu assim. Grandão, altão, bonitão. O pessoal do bairro, o pessoal da cidade, 2 Coríntios 10:10. O pessoal de Israel, o mais alto chegava no ombro. E o texto diz que ele era atraente. Ok? O povo de Israel pediu o que para Deus? Um rei segundo. Vamos, gente. Segundo quem? Não, segundo o coração de Deus, não. Israel pediu um rei. Israel pediu um rei igual às nações. Nos deu um rei como as nações. Está aqui o primeiro rei. Ele é um homem que tem uma aparência física, mas não tem estatura espiritual. E tem aparência para jogar na NBA, mas não tem a estatura espiritual. O nome dele é Saul. 2000 anos depois, um judeu se converte no caminho de Damasco. Qual é o nome desse judeu? Saulo. Saulo é uma menção a Saul. Inclusive Filipenses vai dizer que ele é judeu de judeu, israelita de israelita, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Paulo é um descendente direto de Saul. É que em português tem essa diferença, Saulo e Saul. Em inglês, Saul é o mesmo, serve tanto para Saulo quanto para Saul. É o mesmo nome. O nome de Paulo, Saulo, porque Paulo tinha dois nomes, tá? Saulo e Paulo. Saulo era o nome judaico e Paulo era o nome grego, romano, porque ele era cidadão romano. Não mudou, exatamente. Então o nome dele é um nome que remete a Saul. Só que aqui nós estamos vendo um Saul de aparência, mas não espiritual, e um Saulo que se converteu, que teve uma visão espiritual de Deus, e que esse sim é um homem espiritual. Mas olha a ironia, o paradoxo, a contradição que se diz em 2 Coríntios 10:10. O que fala aí de Saulo? Pois alguns dizem. Não dá para ouvir o que você está falando. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes. Alguns dizem que as cartas dele, de Paulo, são duras e fortes. Mas ele pessoalmente não impressiona. Paulo devia ser um cara assim, calvo, baixinho, pescoço talvez atolado, sem pescoço, um cara baixinho. Não sei se ele é barrigudinho, né? Mas... E a sua palavra é desprezível. E ele pessoalmente, ninguém dava nada para esse Paulo. Você fala, né, Paty, que você gosta depois de Jesus. Paulo é o que eu gosto. Mas se o Paulo estivesse aqui no culto, você ia ver ele como um irmãozinho baixinho, carequinha, talvez sem pescoço, talvez
não tinha oratória, feio para danado. Então vamos dizer assim, ninguém comprava a imagem de Paulo, ninguém comprava a aparência de Paulo, só que Israel comprou a aparência de Saul. Só que Saul tinha a aparência, mas não tinha o caráter de Deus. Para Deus, o nosso caráter precisa vir antes dos nossos dons espirituais. Para Deus, o seu caráter vale mais do que o seu carisma, do que a sua apresentação. Para Deus, o ser vem antes do ter. A sociedade valoriza quem tem, Deus valoriza quem é. Eu quero ser, você quer ser? Eu quero ser. Então, Saul e Saulo representam na Bíblia princípios opostos. O Saulo é uma figura da força da carne, porque ele tem aparência, mas ele não vai ser um bom líder em Israel. Nós vamos ver. Até macumbeiro esse cara foi consultar lá, até mãe, foi lá cartomante, ele foi consultar. O fim da vida dele é triste, ele se suicidou. O Saul. Enquanto que Paulo é um homem que é dirigido pelo Espírito de Deus, ele tem a força de Deus. O Saul, ele tem força física, uma atração física, e Paulo tem uma presença fraca. Paulo no culto aqui, ninguém ia notar ele como um grande apóstolo Paulo. Mas quando esse homem escreve o que ele escreve, vira a palavra de Deus. Mas quando nós hoje, até 2000 anos depois, nós lemos as cartas de Paulo, nós somos abençoados pelo conhecimento que esse homem tinha da palavra de Deus, pelas revelações que ele teve. Um homem que foi até o terceiro céu, viu coisas maravilhosas. Um homem que explicou a profundidade do Evangelho. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? O que vale mais para Deus? Que às vezes o que a sociedade valoriza, às vezes as mulheres, aquelas que são mais magras. A sociedade valoriza, né? Capa de revista. O que a sociedade valoriza às vezes? A sua classe social, aonde você nasceu, a família que você pertence. Mas sabe o que Deus valoriza? O teu coração, quem você é no seu íntimo. A Bíblia diz que Deus pega os improváveis, os que não são. Eu já vi Deus fazer muito isso na minha vida. A oportunidade era para ser para o outro, mas Deus olhou para o meu coração e pela misericórdia dele falou: não, vai para você. Porque quando você é humilde, quando você se humilha diante de Deus, Ele te abençoa, Ele te coloca num lugar especial. Quando você é uma pessoa temente a Deus, a oportunidade de Deus chega até você. Irmãos, eu já preguei em lugares que muitas pessoas vão nascer, morrer e não vão pregar. Muitos não vão pregar. Não é que eu estou amaldiçoando, não. Mas Deus sabe do coração. Se você manter o seu coração sempre humilde, sempre vai ter uma porta de exaltação de Deus para você. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado. E todo aquele que se exalta continua sendo assim humilde. Continue recebendo as coisas. Continue, nessa posição, porque é assim que Deus está te vendo. O irmão Jonas aqui já deu vários testemunhos aqui. Que chega as pessoas lá no emprego dele, tem até inveja dele. Foi pela sua aparência?
do que você falar perfeitamente, é quando Deus tem o favor dele sobre a vida de uma pessoa. Eu acredito que às vezes Deus coloca o favor dele sobre a nossa vida, e aonde você vai, a porta se abre na tua vida. Eu acredito nisso. Deus faz o favor. Não é você que tem que correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que é a bênção que vai correr atrás de você. Se você está no lugar certo, na posição certa, fazendo o que é certo, a bênção de Deus vai chegar até você. Por isso que eu não fico bajulando ninguém aqui, não fico, porque se Deus tem algum propósito, Ele vai fazer. Deus sabe onde você mora, aleluia. Se Deus tiver que usar um profeta, uma pessoa, Ele leva lá na tua casa para falar com você. Se Deus tiver que mudar alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer com que as circunstâncias conspirem, que as coisas vão se encaixando até você estar onde Ele quer. O meu trabalho, sabe o que acontece? O meu trabalho é assim, a coisa mais absurda. Eu tenho um monte de gente que eu conheço no Facebook, fora do Brasil. Uma colega minha, Kelly, falou: Cristiano, tem um missionário americano que está no Amazonas. O que eu quero com um missionário no Amazonas? Eu não quero fazer viagem de barco para o Amazonas, não quero fazer garimpo. Está cheio de missionário. Eu conheço um monte de missionário no Brasil, no mundo. Do nada eu peguei e mandei mensagem pro cara. O cara fala português e tal. Eu comecei a conversar com ele. Missionário lá, os filhos dele dormindo na rede, né? Os americaninhos, tudo doidinho dormindo na rede. Até engraçado, né? E conversando e tal. Aí passou, prazer, tal, Deus abençoe, o seu trabalho missionário, não sei o quê. E esse cara conhece um outro missionário lá da Inglaterra, que já foi missionário na Tailândia, sei lá, alguma coisa assim. E esse outro missionário tem um site que ele quer colocar em todas as línguas do mundo. Ele queria traduzir o site, são mais de 15, 20 anos de textos, de artigos que ele queria traduzir. E comentou com esse cara amigo dele, o Brian. Ele falou: eu conheci um camarada que morou nos Estados Unidos, brasileiro. Ele falou: não estou em contato com ele, que também tem a mesma teologia nossa, Free Grace. E ele falou para mim: ó, meu amigo está precisando de uma tradução. Só falou isso, uma traduçãozinha, você pode ajudar ele? Eu falei: posso, dei o meu valor, tal. Fiz a tradução. Aí ele entrou em contato comigo, me chamou na câmera, um britânico assim, inglês, e a gente conversa, vem, conversa, vai. Ele pegou, colocou, me deu um pouquinho de serviço, eu fiz, traduzi. Ele falou: você gostou do serviço? Eu falei: gostei. Ele falou: tem mais um pouco aqui para você, você quer fazer? Eu falei: lógico que eu quero. Foi bem na pandemia, eu morava lá no Socorro. E ele falou para mim assim: nossa, o seu trabalho parece ser tão bom, você é tão profissional, você é rápido, faz um trabalho bom. Porque é lógico que nessa altura ele já mandou para algumas pessoas que falassem português. Ele falou: você está gostando desse trabalho? Eu falei: estou. Ele falou: então eu quero fazer uma proposta para você. Eu tenho mais ou menos mais uns 5 anos na frente de trabalho para você fazer. Você quer topar esse trabalho? Eu falei: topo, mas eu quero que você me aumente mais. E também quero tirar uns dias de férias. Tirei umas semanas. O cara me aumentou o salário, ele me paga em dólar. E de vez em quando, se eu chegasse amanhã, se eu falasse essa semana, eu não vou trabalhar. Tudo bem, não tem problema. Eu volto na outra. Você entende que foi tudo assim? A Kelly, do nada, ela não conhece o Brian, só falou de um cara que morava no Brasil. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você está no lugar certo, na hora certa, na obediência a Deus, Deus move os céus e a terra para chegar na tua mão aquilo que Deus tem preparado. Você pode dar glória a Deus? Então não é sobre, eu preciso conhecer o fulano, não, eu preciso conhecer Deus que conhece todo mundo, aleluia. Eu preciso estar na presença dele, eu preciso estar andando com ele, que aí ele vai começar a trabalhar. Ele trabalha aqui e trabalha do outro lado. Enquanto Deus está trabalhando em você aqui, Júlio,
Deus já está trabalhando do outro lado do coração de uma pessoa. Estou precisando de uma pessoa assim, estou no seu quê? Então é sempre assim, Deus trabalha sempre nas duas pontas. Está trabalhando aqui no meu coração e está trabalhando no coração do outro. Não é assim? Segundo lugar, o Saul, ele perdeu as jumentas do pai dele. Olha o contraste aqui do espiritual e do carnal. Agora vamos pegar, a gente já comparou Saul com Paulo, né? Com Saulo. Agora vamos comparar Saul com Davi. O Saul perdeu as jumentas do pai, ficou 2, 3 dias, não achou a jumenta. Por acaso o jumento acharam o caminho de volta para casa e voltaram para casa. Agora o pai está preocupado com o filho. Cadê meu filho? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Enquanto Saul perde as jumentas, Davi, o que ele faz com as ovelhas? Ele guarda as ovelhas no aprisco. Amém? Amém. Capítulo 9, capítulo 10. O Saul não achou as ovelhas, Davi guarda as jumentas, Davi guarda. Sabe o que Saul mostrou como líder? Quando ele não achou as jumentas, ele perdeu a jumenta, não achou a jumenta, que ele não conseguiu cumprir aquilo que esperava dele. Não conseguiu cumprir a missão dada pelo pai. Por isso que Saul representa o nosso velho homem, que não consegue viver o propósito de Deus. Enquanto uma pessoa não nasce pelo Espírito Santo de Deus, ela não consegue fazer a vontade de Deus. Quando eu era jovenzinho, eu tentei ser crente, que eu via que era um caminho bom, que a minha irmã ia para a igreja, mas eu não conseguia, sabia? Eu tentei, amor, ser crente na minha adolescência. Eu fui para o acampamento, no final de semana eu conseguia ser crente. Aí na segunda-feira eu não conseguia mais, voltava a fazer as coisas tudo errado, deixar meu pai nervoso, tomar uma surra dele, voltava tudo no piloto automático. Por que isso? Porque eu ainda não tinha tido uma visitação do Espírito Santo de Deus. Porque o que é natural, o que é da carne, o que Jesus falou, né? O que é da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Em outras palavras, enquanto você não tiver um encontro com Deus, enquanto você não tiver uma experiência de salvação, você vai até tentar fazer a vontade de Deus, mas não vai conseguir, porque na força dessa carne aqui, a gente não consegue agradar a Deus, a gente não consegue viver a vida espiritual. Você consegue até ter uma religião, mas você não consegue andar com Deus. Vou ler para você rapidinho aqui o que Paulo fala em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Olha o que ele fala aqui, ó. Presta atenção. Romanos 7,14. O problema não está na lei. Ele está falando da lei de Moisés. O problema não está na lei, porque ela é espiritual e boa. Quando a lei fala assim, não adulterarás, não roubarás, não matarás, ela é boa. Por quê? Todos esses nãos é porque Deus é santo, amém? Ele está dizendo, a lei é boa, ela é espiritual. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo. Eu queria fazer o que era certo, mas não faço. Ao invés disso, faço aquilo que eu odeio. Eu não conseguia parar de pecar, eu não conseguia obedecer o meu pai, eu não conseguia. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Como que é aquele louvor lá que você canta? Que no tocante à lei, o meu prazer está na lei. Livra-me de mim, liberta-me de mim.
Entende? Você já enfrentou essa lei dentro de você? Se você é crente, você tem que ter essa lei dentro de você, senão você precisa aceitar Jesus. De você saber que dentro do teu coração você quer ler a Bíblia, mas você não consegue. Você fica naquela luta. Outras coisas, quando você está no celular, lá na rede social, não sei o que, e aquele tempo que você ia usar para ler a palavra, você não lê. Ou então você fala, não, eu quero ser um marido santo. Aí quando você se vê, você está olhando para passar uma mulher bonita na rua, seus olhos vão acompanhando as curvas. E você fala, não, eu não quero mentir. Aí quando vê, você se pega mentindo. Para as pessoas que estão lá fora do mundo, essas coisas são naturais, porque elas não têm o Espírito Santo. Mas nós que fomos gerados pelo Santo Espírito de Deus, nós sentimos uma luta dentro de nós. Eu sinto todo dia essa luta. Você sente essa luta do Espírito e a carne dentro de você? Sim ou não? Sim. Nós temos essa luta, esse conflito. Eu estava conversando com meu amigo hoje lá, Tony, a gente está falando sobre isso. Poxa, tem dia que você se sente o cara mais espiritual, que você está dedicado, que você ora, nada tira você do sério, você está de boa, mas tem dia que uma palavra você já descarrega, parece que você está cheio de raiva. Se eu tivesse uma metralhadora, eu saía. Até um colega mandou para mim aqui, você tem um CAC, você tem arma. Eu já falei, puxa, como eu gostaria, mas eu não tenho equilíbrio psicológico para ter arma, senão eu já tinha matado a metade da humanidade, então eu fico longe da arma. Tem dia que eu acordo dizendo, eu sou um santo de Deus, que eu olho para o mundo, nada me atrai, nada, parece que você está nas nuvens. Mas existem dias que são os dias escuros da nossa alma, que a gente não consegue buscar Deus, parece que é um dia que a gente está rebelde, incrédulo. Você já tem dia assim que eu olho e falo, será que realmente a Bíblia foi escrita por Deus? Aí eu fico, caramba, eu sou pastor, se eu não acreditar, quem que vai acreditar? Mas eu me pego às vezes pensando nisso. Ou será que isso aqui não é tudo uma loucura, uma piração só, meu? Será que realmente quando a gente morre o nosso espírito, sai e vai para o céu? Ou quando a gente morre realmente acabou tudo? Eu tenho essa aspiração na minha cabeça, essas aspirações. Meu, será que realmente vale a pena ser crente? Ou eu tinha que estar aí surfando, fazendo outras coisas da vida? Eu e minha mulher de sandalhão, bicho grilo, ela fazendo aqueles negocinho na praia. Aí eu acordo, falo, acorda para a vida, vai trabalhar, meu amigo. Entende? A gente fica nessa luta. E olha que eu conheço muitas pessoas que já abandonaram tudo, porque não conseguiu conviver com essa luta. O Saul, ele vai ter um título de rei. O Saul vai ter um óleo sobre a cabeça dele, mas ele não tem a unção, ele não tem a glória, ele não tem a presença de Deus com ele, como Davi vai ter. O Saul é como um ventilador que se desliga da tomada. A hélice para na hora, continua, né? Você olha, parece que ele está ligado, leva um tempinho para você ver que ele está desligado. O Saul é o ventilador que está rodando, mas já está desconectado de Deus faz tempo. Está cheio de líder assim, dirige a igreja porque sabe, aprendeu, faz isso a vida inteira. Mas onde é que está a unção de Deus? Onde é que está o amor de Deus pelas ovelhas? Onde é que está a presença? Não tem mais. O Saul, ele vai ter inveja de Davi. Quando Davi mata o Golias e as mulheres gritam, Saul matou os 1000, Davi os seus 10.000. Aquilo entrou inveja, ele queria matar o pobre do Davi. A vida dele vai ser marcada por essa inveja, por essa coisa. O outro não pode substituir, essa vaga é minha, esse lugar é meu, esse posto é meu. Ele é invejoso, ele quer matar. E quando Deus parou de falar com Saul mesmo, e o profeta Samuel morreu, sabe o que ele faz? Ele se disfarça, vai lá na casa de uma pitonisa de Andor, vai lá
no centro espírita lá, invoca o espírito supostamente do Samuel para falar com ele. Olha o ponto de decadência espiritual que esse cara entrou. Então ele é um líder desequilibrado, é um cara extremista, e é um cara que está confiando no seu próprio coração. Provérbios 28, 26, quero ler para você aqui. Provérbios 28, 16, olha o que diz a palavra aqui. Quantos estão recebendo a palavra? Amém. 28, 16 diz assim, 28, 26. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Se você é uma pessoa que não pede conselho, não pede orientação, não observa as pessoas maduras, não aprende, não está atento, a Bíblia diz que você é um tolo. Hã? Forte. A pessoa não pede um conselho, Júlio. A pessoa não conversa. A Bíblia fala, você é um tolo. Mas a sabedoria habita no meio do conselho. A Bíblia diz que na multidão do conselho há sabedoria. Com certeza, para muitas coisas, eu vou conversar com meu pai, porque ele tem uma vivência. Vocês jovens, sabe que, olha, eu estou sendo muito bonzinho aqui hoje à noite. Sabe o que o Spurgeon pregou na igreja dele? Que a tolice está no coração de vocês, jovens. Se vocês quiserem ser menos tolos, aprendam com os mais velhos. Conversa com o seu pai sempre que você puder, Letícia, com a sua mãe, porque eles nunca vão te dar um conselho para destruir a sua vida. Todo conselho que seu pai te dá vai ser sempre para pensar o melhor para a tua vida. Duda, ouça o conselho da sua mãe e do seu padrasto, porque todos os conselhos que virão da nossa parte vai ser sempre o seu crescimento. E se você ouvir, você não vai ser tola na sua vida. E assim para cada um dos jovens, Ágata, João, cada um. Não estou dizendo que você tem que fazer 100% o que os seus pais, mas pelo menos ouça. Então a Bíblia, ela fala, livro de Provérbios fala o tempo todo: filho, ouça a repreensão da sua mãe. Hein, pai? Muitas coisas na minha vida, às vezes eu fico chorando sozinho. Eu dizia, minha mãe, ela falou sobre isso, mas eu não parei para ouvir a velhinha. Do jeitinho simples dela, ela dizia, filho, não faz isso não. Ou então ela dizia, isso aqui não vai dar certo, hein? Não é que ela estava jogando praga, ela tinha uma percepção. Eu falei, isso aí vai dar errado. As coisas os conselhos que ela dava para o Senhor. Mas às vezes o tolo, quem que já viu um post desse na rede social? Tem um cara assim, depois mostra ele lá no fim do mundo, e em cima de uma montanha está dizendo assim, o seu ego vai deixar você, como que é? Vai deixar você sozinho, isolado, lá numa ilha, porque o cara não ouve ninguém. Você conhece gente assim, que passa por cima de todo mundo, não ouve ninguém, não quer saber, é o dono da verdade, é o dono de sabe tudo, conhece tudo, e não ouve ninguém, e essa pessoa vai cada vez se afundando mais, sozinho. Ele é destruído pelo seu próprio ego. Amém? Amém. Agora, para a gente terminar aqui, essa força física de Saul, ela escondia um coração fraco e covarde. Quando realmente Deus precisou de Saul, vamos fazer aqui uma retrospectiva, uma lembrança. Quando Davi foi lutar com Saul, com o gigante Golias, o que o Saul ofereceu para Davi? Ele falou, eu tenho uma armadura aqui, né? Vai lá, luta com ele. Ué, por que você então não usou a sua armadura para lutar? Saús te dão armadura que eles mesmos não querem usar. Tem gente que te dá conselho que ele mesmo não aplica o conselho para a vida dele. Como que eu posso ouvir um conselho de um cara que vai falar sobre comércio,
Se o cara abriu falência no comércio dele, como é que eu vou ouvir um pastor me ensinar a Bíblia se ele é um cara que não lê a Bíblia? Não conhece a palavra de Deus, que é superficial, né? Então assim, tá cheio de gente querendo vender a armadura para você. Por que o Saul, ele deveria ter enfrentado o gigante? Porque ele era o líder. E sabe uma coisa? Saul não foi para a guerra, consequentemente todos os soldados dele também não foram. Sabe por quê? Líder fraco gera liderado fraco. Líder sem visão gera pessoas sem visão. Por isso que em inglês tem um provérbio que diz assim: se você quer voar com as águias, não ande com as galinhas. Se você quer voar com gente que tem visão de longe, para de comer migalha. A gente estava falando hoje sobre isso. Tem gente, tem lugar que passa ano, entra ano, as pessoas são do mesmo jeito, que é tudo galinha, um comendo com o outro. Exatamente. É gente ali que passa 10, 20, 30, 40, nasce filho, cresce, casa, separa, continua, é a mesma vidinha, porque estão acostumados a viver como galinha. E eu sempre disse para minha mulher, não desfazendo do lugar, né, mas a gente está falando de pessoas, né? Esse lugar não é para mim, porque eu tenho uma visão de águia. Você pode morar num lugar, mas a sua visão tem que ser maior do que o lugar que você está. Você pode até estar provisoriamente morando de repente num lugar, mas você tem que aspirar por uma coisa melhor na sua vida. Você tem que sonhar com um lugar melhor. Você tem que pensar que você vai crescer. Eu estava fazendo a faculdade lá nos Estados Unidos, que era um brasileiro lá. E eu ficava perguntando, cadê lá que tem africano? Eu falei, cadê os brasileiros, meu? Tinha coreano, tinha africano. Eu falei, mas cadê o nosso povo? Nosso povo não sonha. Nosso povo só vê dificuldade. E eu não fui criado, não sou rico não. Eu estudei inglês sozinho, aprendi sozinho. Você tem que ter sonhos, você tem que ter projetos, aspirar. E aqui voltando para o nosso texto, eu saí um pouco. O Saul, ele tem força física, mas ele tem um coração fraco, um líder fraco. Ele não conseguiu achar as jumentas do pai dele. Olha que interessante. A maioria dos líderes de Israel, do povo de Israel, eram pastores de ovelha. O que Abraão fazia? Cuidava de ovelha. Isaac, o que Isaac aprendeu com o pai dele? Cuidar de ovelha. Jacó, Moisés, Davi. Esse cara aqui é o primeiro líder que não tem familiaridade com os animais, que não tem contato com os bichos. Agora eu vou te falar, você perder jumento não é perder uma pulga, olha o tamanho do jumento, gente, pelo amor de Deus. Fala uma ovelhinha desse tamanho, um jumento, cara, parece o tamanho de um cavalo. O cara não conseguiu cuidar do jumento, porque ele é um líder sem visão. 1 Samuel 9, já estou terminando aqui, 1 Samuel 9, 6. O servo, porém, disse: tenho uma ideia, nesta cidade mora um homem de Deus, o povo daqui o respeita muito, pois tudo que ele diz acontece, vamos procurá-lo. Sabe quem que era esse homem de Deus? O Samuel. Outra deficiência que a gente vê no caráter de Saul aqui: ele não toma liderança de nada. Quem está liderando ele é o assistente dele. Não, vamos lá atrás do... então vamos. Vamos lá ter um profeta de Deus, não sei o quê.
Ele é um cara totalmente cego espiritualmente. E tem lá um profeta de Deus chamado Samuel, que era chamado de vidente na época. Aí eu pergunto para você, será que o Saul nunca ouviu falar de Samuel? Pelo jeito não. Aí é aquela pergunta que a gente faz, né, gente? Por onde você andou? Você nunca ouviu falar de Samuel? Imagina você pegar um crente de 10 anos e você falar de Jonas. Jonas? Quem é Jonas? Nunca ouviu falar da história de Jonas? Esse é o Saul. Por que ele não sabe quem é o Samuel? Porque ele é um cara que não está ligado nas coisas espirituais. Quando você não está ligado nas coisas espirituais, você ignora todas as coisas de Deus. Não sabe encontrar Gênesis na Bíblia, não acha o Apocalipse na Bíblia, vai passando o ano, não sabe, não está atento. Então Saul é um líder que estava ocupado demais com as coisas desta vida. Era um cara que estava dando importância para as coisas que são externas e não as coisas que são espirituais. Então, como eu disse, essa pregação é uma pregação para a gente refletir. Se nós estamos sendo mais Saul ou se nós estamos sendo mais Davi. Se nós estamos vivendo a nossa vida, mas com a nossa antena espiritual ligada nas coisas de Deus, ou se a gente não está vendo nada, não está discernindo nada, não está enxergando nada, às vezes está na nossa frente, assim, a gente não está vendo o problema, a dificuldade, porque tem falta de discernimento espiritual. Foi discernimento espiritual. Eu falei, não, eu vou mandar mensagem para esse cara. Um dia eu estava na estrada com a minha mulher, toda vez a gente ia por um caminho. Eu falei, pera, hoje eu vou por esse caminho. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não vamos por esse caminho aqui. Ali na frente teve um acidente. 5 minutos depois. Não é que eu sou, mas você tem que estar, o teu espírito ligado com as coisas de Deus. Se Deus te mostra as coisas. Quem já teve experiência aqui de Deus falar com você? Em sonho, em revelação. Eu quero dizer para você, Deus não parou de falar, Ele quer continuar a falar com você, amém? Amém. Deus quer continuar a falar em sonhos com você. Deus quer continuar a te dar visões. Deus quer continuar te mostrando coisas no mundo espiritual. Não é para te apavorar, para você aconselhar uma pessoa, para você discernir. Eu lembro um rapaz que entrou na igreja, o pastor falou para ele assim, rapaz, tem um espírito de morte rondando na tua vida. Um punk entrou na nossa igreja lá no Primavera, lembra disso, pai? Era na nossa casa. O pastor falou, eu vejo um vulto atrás de você, um espírito. O pastor também. Ele desceu a escada da igreja. Na hora que ele foi descer, veio um ônibus que descia no Primavera ali, catou ele e jogou longe. A Nádia, Geis, o pessoal tentou colocar ele e levar no Grajaú, o hospital Grajaú. Antes de chegar no hospital, o cara estava morto. Ele viu o espírito sendo levado, o espírito do cara indo embora, direto para o inferno. Falou para ele no culto assim, o cara falou, que Deus, não acredito em Deus não. Riu, saiu zombando. Na hora que ele saiu zombando, ele foi atravessar, ele não viu o ônibus que desceu no maior pau, aquele CMTC bola branca, catou de cheio, jogou direto junto. E ele viu o espírito, o demônio levando o espírito do cara. Então, que os olhos estejam abertos, os ouvidos atentos. Que nós não sejamos Saul, mas sejamos homens com o nosso sentido espiritual aberto. Curva a sua cabeça e nós vamos orar.